Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 7 de agosto de 2025, nosso devocional diário está em 1 aos Coríntios, capítulo de número 6. Paulo continua tratando daquela igreja. A igreja tinha muitos problemas, os da família de Chloe tinham enviado ali notícias a Paulo de que tinha problemas na igreja e ele está cuidando de cada um deles passo a passo. Agora chegou um ponto em que havia alguns negócios a serem tratados. E o que Paulo vai falar sobre isso? Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Paulo está falando acerca de julgamentos, acerca de questões judiciais, mas ele quer que estas questões sejam resolvidas entre os irmãos. Ele traz dois argumentos aqui nos versículos 2 e 3. Ele diz: os santos vão julgar o mundo e nós havemos de julgar os anjos. Ele pergunta: vocês não sabem disso, que vão julgar o mundo, julgar os anjos? Então por que vocês se acham indignos de julgar coisas mínimas, se acham indignos de julgar as coisas pertencentes a essa vida? Paulo está dizendo que se irmãos têm questões a serem resolvidas, que resolvam entre eles. Porque o que está acontecendo? Versículo 6, o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Que vergonha tão grande Paulo está sentindo ali por aqueles irmãos, porque as questões precisavam ser resolvidas entre eles. No capítulo passado, nós vimos a questão de alguém que estava vivendo ali em uma prática promíscua muito grande, e Paulo manda os irmãos resolver. Agora ele fala de outras coisas, fala sobre a questão de negócios que têm que ser levados a juízo. Infelizmente, ainda hoje acontece muito disso, pessoas vão a juízo, em vez de resolverem as questões entre si, dentro da igreja, entre os irmãos, levam a juízo coisas pequenas, e Paulo está ali repreendendo os irmãos, falando que precisava que eles tinham que resolver isso entre si mesmos. Mas na verdade, ele quer dizer outra coisa mais séria ainda, porque será que realmente é necessário chegar a juízo? Ele diz no versículo 7, na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano, o prejuízo? Paulo ele está dizendo para nós aqui que ter questões entre os irmãos já é algo assim impensável, já é algo vergonhoso ser dessa maneira. Então, por que não se abre mão das coisas? Paulo está dizendo isso: é melhor perder, é melhor abrir mão do que levar alguma coisa a juízo. Porque não sofreis o dano, porque não sofreis o prejuízo, é o que Paulo vai perguntar. E aí ele vai continuar falando, no versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o que ele quer dizer? Ele está trazendo aqui no contexto da prostituição agora, versículo 18: fujam da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Paulo ele diz que nós podemos todas as coisas, temos liberdade para todas, mas nem todas convêm. O cristão, aquele que é salvo, ele foge das coisas do mundo, ele foge daquilo que pode trazer tristeza a Deus, e ele vai buscar a Deus, lembrando sempre que o corpo dele é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele habita em nós. Então que nós possamos buscar saber que nós temos o Espírito em nós, e nós não buscamos desagradá-lo, entristecê-lo, mas buscar as coisas que glorificam o nome dele. E uma dessas coisas justamente é podermos estar fugindo da prostituição. A outra coisa é muitas vezes sofrer o dano, porque pode ser necessário que seja dessa maneira. Que Deus abençoe a sua vida sempre, e a paz do Senhor.